Tom é um daqueles filmes que parecem simples na superfície, mas que ganham densidade à medida que avançam, funcionando menos como uma narrativa tradicional e mais como um retrato emocional de pessoas presas em engrenagens sociais que elas próprias ajudam a manter, e o título Errados para Cachorros dialoga perfeitamente com essa proposta. Porque desde as primeiras cenas, o filme deixa claro que não está interessado em heróis ou vilões clássicos, mas em indivíduos comuns errando repetidamente. Muitas vezes com boas intenções, outras vezes por puro cansaço ou medo, e essa insistência no erro como condição humana é o que sustenta toda a força da obra. A abertura do filme já estabelece o tom ao apresentar personagens em situações aparentemente banais, conversas atravessadas por silêncios longos, olhares que dizem mais do que diálogos, criando uma atmosfera de desconforto cotidiano que se mantém ao longo de toda a narrativa, e é justamente nessa normalidade tensa que Tom encontra sua identidade, recusando qualquer glamorização do conflito. Uma das cenas mais marcantes é aquela em que um pequeno desentendimento, que poderia ser resolvido com uma conversa direta, se transforma em um problema maior apenas porque ninguém quer assumir a responsabilidade de falar primeiro, e essa sequência funciona quase como um microcosmo do filme inteiro, mostrando como a omissão pode ser tão destrutiva quanto a agressividade aberta. O diretor trabalha com planos prolongados e cortes econômicos, permitindo que o espectador sinta o peso do tempo e da hesitação, e essa escolha estética reforça a ideia de que os personagens estão presos não a grandes tragédias, mas a ciclos de decisões mal resolvidas. Comparando Toma com outros filmes que tratam de conflitos cotidianos, percebe-se uma diferença importante, porque aqui não há a busca por uma grande catarse final que organize moralmente história, pelo contrário, o filme aposta em finais abertos, em resoluções incompletas, sugerindo que a vida real raramente oferece encerramentos claros. E isso pode frustrar parte do público acostumado a narrativas mais tradicionais, mas é exatamente esse desconforto que torna o filme relevante. Uma cena em particular, na metade do filme, em que dois personagens finalmente tentam esclarecer um mal-entendido antigo, é exemplar nesse sentido, porque ao invés de trazer alívio, a conversa apenas revela o quanto ambos estavam errados em suas suposições, e essa revelação não resolve nada imediatamente, apenas desloca o conflito para outro nível, mais interno, mais silencioso. E talvez mais difícil de enfrentar. Do ponto de vista temático, Errados para Cachorros é um comentário contundente sobre convivência, poder e fragilidade emocional, mostrando como estruturas sociais pequenas, como grupos, comunidades ou relações de trabalho, podem reproduzir dinâmicas de opressão e desgaste sem que ninguém se sinta plenamente responsável por isso, e Toma faz isso sem discursos didáticos ou mensagens explícitas, confiando na inteligência do espectador para conectar os pontos. Em comparação com filmes mais explícitos em suas críticas sociais, Toma parece quase tímido, mas essa timidez é enganosa porque o impacto do filme cresce com o tempo, permanecendo na memória justamente por não oferecer respostas fáceis. Pessoalmente, ao assistir ao filme, é difícil não lembrar de situações reais em que conflitos se prolongaram não por falta de soluções, mas por excesso de orgulho, medo ou simples esgotamento, e essa identificação é talvez o maior trunfo da obra, porque ela obriga o espectador a reconhecer seus próprios erros nos erros dos personagens, sem o conforto da distância moral. O uso contido da trilha sonora, quase sempre ausente ou discreta, contribui para essa sensação de realidade crua, evitando manipular emoções de forma óbvia, enquanto a atuação do elenco aposta em gestos mínimos, pausas e olhares, criando personagens que parecem viver além da tela. No conjunto, Errados para Cachorros não é um filme fácil nem imediatamente prazeroso, mas é profundamente honesto em sua proposta, oferecendo uma experiência que convida mais à reflexão do que ao entretenimento passivo, e ao final fica a sensação incômoda de que errar não é exceção, mas regra, e que talvez o verdadeiro desafio não seja acertar sempre, mas aprender a lidar com o erro sem transformar cada falha em mais um motivo para afastamento e silêncio.